História da Igreja. Vamos agora ao item 20 do material didático, no final da página 108, o Dia de Finados. Em 998 da era cristã, foi oficializada a doutrina pagã de intercessão pelos mortos no seio católico. Ou seja, até esse ano, estamos já nos aproximando do ano 1000, até esse ano, o catolicismo, ele assim debatia, mas ele ainda não tinha colocado como oficial a intercessão pelos mortos, tá ok? Então esse ano é considerado na história o ano que eles confirmaram, e aí passou a ocorrer então o Dia de Finados como oficial. Todo católico que vai ao cemitério no Dia de Finados, ele está seguindo a doutrina de Agostinho de Hipona e também desse ano, né? O comentário prossegue. Todos os povos pagãos, desde a Grécia, Roma, China, Índia, celtas, africanos, até os nativos do Brasil, até os incas, astecas e maias, todos praticavam a intercessão pelos mortos. Se pegar aí esses filmes, está lá o filme de Troia, né, em que o rei de Troia vem pedir o corpo do filho dele para ele fazer um preparatório, né, para aquele morto. Tá bom? Isso era normal no paganismo. O comentário prossegue. A Igreja Católica também adotou o seu dia de intercessão pelos mortos. Coloquei aí um artigo que saiu no jornal o Globo sobre o Dia de Finados. Ele conta: Dia de Finados como celebração dos mortos que nasceu entre pagãos, foi incorporado pela Igreja. No caso aqui no artigo ele fala Igreja, né? Como se fosse Igreja cristã, ok? Ele coloca até igreja com letra maiúscula, mas na verdade ele está falando da Igreja Católica. O artigo prossegue. Comemorações e rituais funerários existem desde os primórdios da humanidade, mas a data em homenagem a quem partiu só foi incorporada à tradição católica há cerca de 1000 anos. Conheça sua origem. Ele diz: na Igreja Católica, a liturgia de finados foi iniciada por Santo Odon de Cluny e oficializada no ano de 998, conta o teólogo e filósofo Fernando Altmaier Júnior, professor de Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Odon de Cluny foi um abade francês responsável por diversas reformas no sistema religioso da época. Na data, é comum que o Papa faça uma cerimônia dedicada aos mortos na cripta do Vaticano, isso até hoje, né? Claro. O culto aos mortos é uma das principais cerimônias do catolicismo. Origem. Conforme contextualiza o teólogo, apesar da formalização e da oficialização ter ocorrido apenas no século X, já havia uma data em memória aos mortos desde os tempos pré-cristãos, inclusive em culturas do chamado paganismo antigo. A Igreja toma a data e batiza com significado próprio, ou seja, o dia que eles escolheram, o Dia de Finados, essa data era uma data de reunião pagã, de culto pagão. A Igreja Católica, ela adotou essa data e falou: não, nós vamos orar pelos nossos mortos, ok? É sobre o Dia de Finados, a Igreja Mãe Piedosa, que ela diz, né, quer interceder diante de Deus pelas almas de todos os que nos precederam, marcados com o sinal da fé, e agora dormem na esperança da ressurreição, bem como por todos os defuntos desde o princípio do mundo, cuja fé só Deus conhece. Isso é o que os católicos dizem. O artigo agora cita Agostinho de Hipona. Muito antes de a Igreja Católica institucionalizar o Dia de Finados, um livro lançou as bases para como os cristãos acabam tratando os mortos. Trata-se de De Cura por Mortis Gerenda, texto do ano 421, atribuído ao teólogo Agostinho de Hipona,
que viveu de 354 a 430 da era cristã. Pois bem, o artigo prossegue. A obra trata do culto devido aos mortos. É uma preciosidade com verdadeiras pérolas do maior teólogo da Igreja, comenta Altemeyer. Conforme escreveu o estudioso da fé católica, Martins Nabelo, especialista em direito canônico na obra, Santo Agostinho aborda uma série de fatos importantes e interessantes a respeito dos mortos, que até hoje são conservados e respeitados pela Igreja Católica. Tá bom? A Igreja Católica é que ela segue essa doutrina. Nem as igrejas protestantes seguem. Eu falo sempre que é uma incoerência, porque os protestantes dizem que essa Igreja Católica diz que Agostinho de Hipona era cristão e ele cultuava os mortos. Então era para os protestantes cultuarem os mortos também. Então os protestantes também têm que prestar atenção, porque eles também foram enganados por esses católicos. Foram enganados, inclusive, por manter a doutrina do batismo de recém-nascido. O comentário prossegue. Entre outras coisas, fala da utilidade da oração pelos mortos, antiquíssimo testemunho do purgatório, ainda que tal palavra não apareça. A possibilidade da aparição dos mortos aos vivos por meio do ministério dos anjos ou por permissão direta de Deus. A oração dos santos falecidos a nosso favor, o dia que a Igreja Católica dedica a todos os falecidos, né? Que é o dia de finados até hoje. Dia de finados exemplifica o estudioso. Uma celebração de finados, de certa forma, está implícita no seguinte trecho do livro, o que sugere que, mesmo longe de ter sido formalizada e oficializada pelo rito católico, já se faziam as orações aos mortos, em geral, em data específica. Ele diz: a Igreja tomou para si o encargo de orar por todos aqueles que morreram dentro da comunhão cristã e católica. Ainda que não conheçam todos os nomes, elas os incluem numa comemoração geral, diz a obra. A celebração dos mortos foi incorporada pela Igreja Católica após ter nascido como celebração pagã. Santo Agostinho também aborda questões referentes aos ritos fúnebres, ressaltando que não deixa de ser marca dos bons sentimentos do coração humano escolher para seus entes queridos que serão sepultados num lugar próximo ao túmulo dos santos. Né? Então, como eu disse para vocês, outra coisa, eles falavam, se você, aqui o padre foi sepultado aqui, o Papa foi sepultado aqui, aquele local ao lado do Papa, para você ser sepultado ali por perto, né, virava uma concorrência e, claro, uma gana considerável, né? Tá ok?